Agora sobre os persas. Quando a gente lembra de persas, nós lembramos de 300, lembramos de guerras, de dominação. Então, é isso aí que são os persas. Nós vamos ver muitos persas ainda daqui para frente. Bom, onde é que vivia o povo persa? O povo persa é originário do planalto iraniano, que nós conhecemos hoje, e lá na Ásia. Exatamente aí, para quem quer saber da origem do povo persa. Antigamente, haviam várias tribos, muitas tribos mesmo. Inicialmente eram pequenas tribos e eles costumavam viver de troca de produtos. Então, eles cultivavam trigo, criavam ovelhas nas encostas dos morros. E essas tribos elas eram formadas por vários povos e não possuíam uma liderança política única. Ou seja, cada tribo era formada por um clã e cada clã possuía seu chefe. Mas duas tribos elas se destacaram nesse meio todo, que foram os medos e os persas. Os medos, em 720 a.C., ele acabou unificando todas as tribos e formou um reino. E aí criou uma poderosa monarquia. Depois de algum tempo, cerca de 200 anos depois, eis que os persas resolveram fazer a mesma coisa, juntar todas as tribos e formar uma grande monarquia. Porém, os persas não se contentou em não tomar também os medos. Então, ele acabou criando uma grande monarquia e, além de se tornar o Império Persa, ele tornou o Império Medo-Persa, porque ele acabou tomando o território dos medos também. O Império Persa. Um imperador que se destacou muito durante o Império Persa foi Ciro e o outro também, Dário. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Ciro. Ciro, na época do Império Persa com Ciro, foi a época que os persas se consolidaram como império mesmo. Todo esse território aí em laranja foi uma conquista de Ciro. Então, Ciro ele conseguiu ampliar muito o território persa e também ele conseguiu tomar o território dos medos. Como podemos explicar o sucesso de tanta conquista? Foi um território muito grande. É porque Ciro conseguiu manter a paz durante essa dominação. Os povos conquistados, que ele conquistava, que não era de tudo persa, eles tinham, na verdade, suas crenças prevalecidas. Por exemplo, eles não tinham necessariamente que adotar a religião que os persas tinham. Eles poderiam continuar praticando sua religião. As pessoas que estavam no poder naquele território poderiam continuar no poder, porém com uma diferença. Eles deveriam respeitar a dominação dos persas. Bom, Ciro acabou morrendo nesse meio tempo. Ele morreu em 529 a.C. e deixa no seu lugar seu filho, Cambises. Porém, Cambises dura muito pouco tempo também no poder, porque ele falece em 522 a.C. Conta-se que depois de um projeto que ele estava tentando dominar o Egito, ele acabou sendo assassinado. E aí quem ocupa o lugar de Cambises é seu tio, irmão de Ciro, Dário. Dário toma esse território aí que está no mapa, que está em vermelho. E Dário era irmão de Ciro, que assume o poder depois da morte de Cambises. Quando Dário assume esse poder, tem cerca de 10 milhões de pessoas vivendo nesse império. Então, o Império Persa é um império muito, muito extenso. Então, ele controlava o território que tinha um exército muito grande. Esse exército estava distribuído em todo esse território e ele chegou a conquistar a Trácia e a Macedônia também. O que o governo de Dário trouxe? Bom, Dário trouxe muitas coisas durante seu governo e que fez que o poder do Império Persa se consolidasse mais ainda. Além de manter tudo aquilo que Ciro já fazia, ele fez muito mais. Bom, primeiro, como o território era muito grande, ele resolveu dividir esse território em províncias. Então, ele dividiu em 20 províncias, que também é conhecido lá pelos persas como satrápias, não é? Ele dividiu esse território em 20 províncias e ele era administrado por sápatras. Os sápatras, além deles administrarem, eles também eram vigiados por outras pessoas. Ou seja, havia um esquema para poder saber se esse sápatra ele estava agindo de acordo, se ele não estava sendo desonesto com o imperador persa.
E aí ele manteve a liderança local política de qualquer forma. Porque assim, aquele povo que tinha aquele rei, ele poderia continuar com aquele rei, mas ele devia também ao sápatra. E o sápatra e aquele rei, ele era vigiado por outra pessoa para saber se eles estavam agindo da maneira correta. Não estava abusando do poder deles. Outra coisa também que fez com que o Império Persa ganhasse muita popularidade no povo é que eles igualaram as leis, ou seja, independente de sua classe social, a lei valeria do mesmo jeito. Bom, isso fez com que eles se tornassem mais populares ainda. Eles também chegaram a construir uma rede de estradas para poder facilitar a locomoção do exército e também das pessoas. Então, eles construíram estradas. No meio das estradas haviam várias hospedarias. Essas estradas também eram vigiadas, né, pelos persas. Eles foram os primeiros também a criar os correios. Haviam pessoas que enviavam mensagens de um lugar para o outro. E isso também acaba estimulando uma atividade que nós veremos a seguir, que se chama intercâmbio. O que foi o intercâmbio? O intercâmbio é, por exemplo, um determinado local que produz arroz, passa a ser produzido num lugar que nunca viu arroz. Como aí está dando exemplo. O arroz indiano, que só tinha na Índia, passou a ser produzido também na Mesopotâmia, porque o povo persa, né, permitiu que isso acontecesse. Eles acabaram incentivando que esse arroz fosse levado para a Mesopotâmia e lá fosse aprendido a técnica de produção desse arroz. O gergelim também passou a ser produzido no Egito, o pistache passou a ser produzido na Síria. Ele também resolveu melhorar muito a infraestrutura, então houve várias construções que foram realizadas durante o Império Persa. Com relação aos impostos, isso é um ponto muito importante. Dário acabou estipulando que um grupo investigasse as condições que aquele território tinha. Por exemplo, ele ia lá investigar quanto aquelas pessoas poderiam pagar como imposto para depois fazer a cobrança, ou seja, eles não pagavam mais do que eles podiam. Ele também resolveu unificar a moeda para facilitar o comércio em todos os territórios. A moeda utilizada era apenas uma, né? E como eles já tinham dominado aí o povo lídio, ele acabou utilizando a mesma moeda que os lídios utilizavam. Ele também iniciou uma construção enorme, que até hoje é utilizada e que demorou muito tempo, porque ele só iniciou a construção do Canal de Suez, certo? O Canal de Suez possui cerca de 145 km de comprimento e 45 metros de largura, que liga o Mar Mediterrâneo até o Mar Vermelho. Então, praticamente é um atalho para sair do Mar Mediterrâneo para o Mar Vermelho. E começou a ser construído justamente por Dário, um imperador persa.